Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém disser hoje em dia que é apóstolo de Deus, da Bíblia, da igreja, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Apóstolos foram testemunhas oculares de Cristo Jesus. Eu hoje queria estar falando, né, sobre, como eu sempre falo no meu canal, sobre o Evangelho da Graça por meio da fé, e essa fé que não vem de nós, é dom de Deus. O que acontece? Hoje no Facebook, uma pessoa pegou, colocou lá num post meu, colocou várias mensagens, falando várias besteiras, dizendo que Deus é Zeus, que se não falar o nome de Jesus direito, corretamente, não vai ser salvo. E assim, é triste ver as pessoas estarem sendo enganadas os falsos judaísmo, que a palavra de Deus fala bem claramente sobre isso. O apóstolo Paulo, ele mostra a contenda que ele tinha em Gálatas, quando ele tinha nas passagens de ver em Atos, a gente vê em vários lugares que ele era perseguido muito pelos falsos irmãos que eram da circuncisão, que eram judeus, que diziam ter se convertido a Cristo, mas na verdade só estavam transtornando o evangelho, querendo transtornar os irmãos, acrescentando coisas como: se não se circuncidar, não pode ser salvo; se não guardar o rito mosaico, não pode ser salvo. E nos dias de hoje também não é diferente. Só que hoje entrou com um grau de intelectualidade. Ou seja, você tem que aprender a falar corretamente o nome de Jesus. Não pode pronunciar da maneira errada. E o que acontece, que a gente vê muito hoje, é esse número crescendo de seitas, seitas hereges, falando que tem que falar o nome de Cristo perfeitamente, para não pronunciar o nome de Jesus como está escrito na Bíblia, para não pronunciar o nome de Deus. Eu escrevi um texto para essa pessoa e eu mandei um vídeo do canal do irmão Mário falando a respeito disso também, né? E essa pessoa me perguntou: tem o nome de Deus? E pôs um ponto de interrogação, tipo, se tiver o nome de Deus eu não quero nem ver. E é muito esquisito isso. A pessoa não tem nem como falar das coisas do Senhor para uma pessoa dessa, porquanto a pessoa está de um jeito que ela não quer ouvir o nome de Deus, porque é o nome de um demônio, não é nome de Deus mesmo, não. Quer dizer, ela escreve Deus, falando que Deus não é o nome de Deus, sabe? É meio confuso até. E o que acontece? Eles acham que não pode traduzir um nome para o original. Se a gente for ver, então, o nome, o jeito de traduzir é muito relativo. Se a gente for nos Estados Unidos, Deus é God. Jesus Cristo, nem sei como é que não lembro agora. E assim a gente vê que a tradução não importa. O que importa é o intuito do coração da pessoa. A gente vê que Paulo, quando chega lá, não lembro onde agora, onde tinha o templo da deusa Diana, onde tinha vários altares para vários deuses, ele tinha um altar por Deus desconhecido. Ou seja, ele aproveitou aquele Deus desconhecido para poder dar entrada, para pegar o Deus, que o nosso Deus é o Deus desconhecido mesmo. É o Deus desconhecido para aqueles que estão se perdendo. Quando um cristão ele não conhece Deus, não tem como ele conseguir compreender. Realmente, um cristão, uma pessoa não conhecer Deus, ela não vai entender essas coisas. E Paulo chega e fala esse Deus desconhecido, e começa a pregação do evangelho. Ou seja, ele achou aquela porta ali aberta. Aquilo ali foi uma porta
para pegar o evangelho? Ou será que a pregação do evangelho não valeu? Ah, não valeu não, Paulo, porque você está entrando aqui num assunto de um Deus desconhecido, isso é antibíblico, sabe? É uma coisa que não tem nada a ver. E as pessoas estão nesse negócio de... quando eu vejo um cristão falar que está aprendendo hebraico, que está estudando, que... sabe? Já é meio desconfortante, porquanto temos que crer que Deus, o intuito maior para a salvação é de quem? É de Deus. É Ele que quer salvar. Então, Ele é quem guarda a sua palavra. A palavra de Deus, hoje em dia, não pode se confiar. A palavra dá testemunho dela. Dá testemunho. Claro que a gente crê na Bíblia por fé, mas a Bíblia dá testemunho dela mesma. A Bíblia fala claramente que Cristo iria vir. Quando Cristo ia vir? Em Daniel fala de 70 semanas. Fala que ele viria entre a reconstrução do templo. E seria cortado antes da destruição do templo. E o templo já foi reconstruído e já foi destruído. Então, o Messias já veio. E os judeus não acreditam, que também é outra coisa que mostra claramente na verdade da Bíblia. Porque está escrito que eles não aceitariam, eles rejeitariam Cristo. Ou seja, eles não conseguiriam ver como está escrito na própria palavra de Deus. E é muito esquisito quando as pessoas não fazem questão de entender. Eles muitas das vezes pegam, escutam e... então é isso e eu vou acreditar nisso. E a pior coisa que pode acontecer com um homem é ser enganado por outro homem, pegar e fazer os braços e as pernas de outro homem de muleta, de bengala, para se apoiar, em vez de buscar naquele que salva, que é o próprio Senhor na sua palavra. Eu queria trazer aqui, eu separei alguns, bastante coisa, uns versículos, capítulos e versículos, falando sobre essas questões. Quero começar para a gente entender que o problema todo começa com os falsos irmãos judeus, tá bom? Começar em Gálatas 2, a partir do versículo 3. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, embora sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos intrusos, os quais furtivamente espiavam a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos escravizar a nós, aos quais nem ainda por uma hora cedemos em sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Aqui é aquela briga que Paulo estava tendo, Paulo Barnabé estava tendo em Gálatas, por quanto tinham homens querendo perverter o Evangelho, do mesmo jeito que também tem outros. Hoje também fazem a mesma coisa. Dizem que se não pronunciar direito, que não pode se acreditar nos escritos de hoje, tem que aprender hebraico. É a mesma coisa. Satanás tem atacado do mesmo jeito. Ele muda, maquia, faz uma maquiagem um pouquinho diferente. Mas é a mesma coisa, o mesmo processo. Não mudou em nada. Filipenses 3, a partir do versículo 1. Quanto aos mais irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me é penoso e a minha
não é penoso a mim escrever-vos a mesma coisa, e a vós vos dar segurança, Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então, nós temos que entender isso claramente. Que a circuncisão somos nós, os que cremos em Cristo Jesus. Ou seja, que estamos mortos. Ou seja, que a nossa carne, essa é a verdadeira circuncisão. É a morte da carne. Nosso corpo inteiro está morto. Não a retirada da pele da carne do prepúcio. Em Atos 15, né? Continuando aquela passagem de Gálatas, que eu estava lendo agora aquele antes dessa de Filipenses, e a gente encontra novamente Paulo e Barnabé tendo essa passagem, tendo discussão grande lá para poder esclarecer essa questão de que era somente pelo crer. Não tinha que aprender a falar um nome. Entende isso? Não existe isso. Você querer falar... Igual, você pega alguém que fala japonês, chinês, e fala para ele falar o nome de Deus, o nome de Cristo, sabe? Não faz condição. Até brasileiro, você tem que aprender a falar Exua, Machua, não sei nem como se diz, mas eu tenho certeza em quem eu tenho crido. É isso que importa. Em quem você crê. Você crê em quem? Em Jesus, aquele que se entregou numa cruz, no madeiro de uma cruz por você, que é o que está escrito, que ele se faria maldito, maldição por nós. Ou seja, está escrito na lei que todo aquele que for pendurado no madeiro é maldito. Ele fez maldição por nós. Está escrito e tudo concorda. A palavra de Deus é concórdia. Vamos lá. Atos 15, a partir do versículo 1. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidades segundo ao rito mosaico, não podereis ser salvos. Aí começa tudo. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não é isso o evangelho. O evangelho é o quê? Cristo morreu pelos nossos pecados. Foi sepultado no terceiro dia e ressuscitou. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Essa é uma abreviação do evangelho. Claro que o evangelho tem o derramamento de sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas quando a gente entende que Cristo morreu nos nossos pecados, nós sabemos que ele derramou o sangue dele. O sangue dele saiu água, sangue e água do lado dele. Ou seja, Jesus Cristo nos purificou, fez a morte passar por cima de nós. Do mesmo jeito que no Antigo Testamento, quando eles foram sair de lá, eles tiveram que matar um cordeiro, misturar o sangue com água e aspergir nos batentes das portas. Então entenda, conseguiu entender que a palavra de Deus, ela dá testemunho dela, que Cristo era o Cordeiro de Deus que havia de vir. A palavra de Deus mostra que Cristo é aquele que iria vir e esmagaria a cabeça da serpente. Aonde Cristo esmagou a cabeça da serpente? Como está escrito em João 3, e que importa que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem também seja levantado. Entende? O que está no Antigo Testamento
é sombra do que havia de vir. Então, a Bíblia, ela dá testemunho dela. Ela é viva, é verdadeira. Tendo Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, os irmãos resolveram que Paulo e Barnabé e mais alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciões por causa desta questão. Então, aqui no versículo 2, a gente vê que eles sobem a Jerusalém. Não era porque Jerusalém era a sede do cristianismo. Jerusalém é a sede, é a filial. Não. É porque tudo isso começou onde? Onde começou os falsos irmãos? Lá em Jerusalém. Veio lá da Judeia, dizendo que tinham que guardar o rito mosaico, dizendo que tinham que ser circuncidados. Então, a gente tem que observar muito isso. E Paulo ele vai advertir todo o tempo para se abster, para nos ficarmos atentos com os judeus que têm se convertido. Que um judeu que se converteu e vem trazendo, o judeu agora o judeu conhece mais a Bíblia, mais os escritos que qualquer um. Não vem com essa não, porque a palavra de Deus é bem clara, que o Senhor entorpeceu, eles estão com o espírito entorpecidos, o qual o Senhor permitiu por causa da dureza deles de coração, o qual nós vamos ver ainda. Eles, pois, sendo acompanhados pela igreja por um trecho do caminho, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande glória a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciões, e relataram tudo quanto Deus fizera por meio deles. O mais interessante é isso. Eles saíram da onde eles estavam e a igreja acompanhou eles por um trecho do caminho. E quando eles chegaram em Jerusalém, a igreja recebeu eles. Consegue entender? Eram duas igrejas. Tinha mais igrejas. Assembleias. Muitas vezes a gente não vai entender por conta as nossas traduções, sim, elas podem ter pequenas coisas que vai deixar a desejar. Mas isso não quer dizer que a Bíblia não pode acreditar mais na Bíblia, a Bíblia foi modificada. Isso não existe. Entenda o seguinte, a Bíblia, quando fala igreja, fala que de uma reunião, de juntamento. Fala tem a igreja, que é uma só, que é o corpo de Cristo, e tem a igreja também que está falando de uma reunião, de pessoas reunidas. Entenda isso. Não é a igreja tal, igreja fulana de tal, igreja assim, igreja batista, igreja presbiteriana, igreja Deus e Amor. É uma só igreja, não existe isso. A gente escuta até Paulo falando o quê? Dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu de Cefa, e outro, eu de Cristo. Porventura está Cristo dividido entre vós? Então a gente tem que entender que divisões não existem. A igreja é uma só. Qual o nome dela? Igreja. 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 Somente isso. E qual o nome que tem a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. Ela é encontrada como sendo congregada ao nome de Cristo. É somente ao nome de Cristo. Tem que fazer uma placa e botar o nome de Cristo? Não. A igreja se reúne, não importa o lugar que ela se reúna. A igreja, se ela se reúne em conformidade à palavra de Deus, ela se reúne, se congrega, reunida pelo Espírito Santo. Não é ela que se reúne e chama o Espírito Santo para estar presente, não.
É o Espírito Santo que reúne a igreja. Versículo 5. Mas alguns da seita dos fariseus que tinham crido, levantaram-se, dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes obedecer à lei de Moisés. Então, novamente, nós vamos ver aqui o quê? Que eles estavam falando que tinha que obedecer o judaísmo, que tinham que voltar às fábulas judaicas, porquanto a gente vai ver mais à frente que eles eram judeus. Os gentios que se converteram não eram judeus. Entendam isso. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar este assunto. E, havendo grande discussão, levantou-se Pedro e disse-lhes: Irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me levantou dentre vós para que os gentis ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Aqui ele está falando da família do centurião Cornélio, que tem Atos 10. E Deus, que conhece os corações, testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo, como a nós. Então, Deus, que conhece os corações. Vamos dizer, eu tenho hemiplegia devido ao meu AVC. Aí tem palavras que ficam difíceis para mim poder falar. E vamos dizer que eu não conseguisse falar Deus. Quer dizer que eu não seria salvo. Se eu não conseguisse falar Jesus, eu não seria salvo. Um mudo, como seria? Um gago, um fanho. Sabe? É maluquice isso. Falar que tem que pronunciar corretamente o nome do Senhor Jesus para poder ser salvo. Não pode falar o nome de Deus porque é satânico. Tudo isso é besteira. Isso é coisa do homem. Bom, Deus conhece os corações. Esse é o mais importante de tudo. E não fez distinção alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Purificando seus corações pela fé. Não pelo falar um nome corretamente. Não por uma boa ortografia. Não por uma boa dicção. Não por uma boa modo de falar. Não pelo um falar culto. Olha como ele fala bem. Não é por isso que somos salvos. Somos salvos pela obra de Cristo na cruz, tendo fé que ele morreu em nossos pecados, que o sangue dele cobriu todos os nossos pecados. Essa é a palavra de Deus. Agora, pois, porque tentais a Deus? Agora, pois, por que tentaste a Deus? Pondo sobre os servis dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pudermos suportar. Qual jugo é esse? O que ele está falando? O que Pedro está falando aqui? É a lei. É a lei. A lei, ela fala, sabe o que? Não pode passar por essa rua. Mas aí quando você lê a placa que você não pode passar pela rua, você já está passando. É isso que a lei fala. A lei, ela acusa, ela fala que é pecado. Ela fala que você cobiçar é pecado. Aí teu vizinho comprou um carro novo. Nossa, queria ter um carro desse também. Cobicei. Passou uma mulher na rua, se deu aquela olhada. Cobiçou. Mas é só cobiça.
Sua cobiça não. A palavra de Deus fala, se transgredir uma única coisa na lei, um único mandamento da lei, transgrediu toda a lei. É réu de toda. Ah, não, mas eu nunca roubei, nunca matei. Cobiçou? Então você roubou, você matou. Você fez tudo isso. Porque a lei é assim, ou você cumpre ela toda, ou não cumpre nada. Então não adianta, porque não tem como. Você consegue não pensar, você consegue não sentir raiva, que a palavra de Deus fala, se alguém sentir raiva de alguém, já é réu de homicídio. E aí? Vai dizer que Deus é mentiroso, Jesus Cristo é mentiroso, porque está escrito na palavra de Deus. Ah, não, mas... Ah, desculpa, realmente, você que não acredita na palavra de Deus, você acredita em quê? Só nos escritos do Antigo Testamento? Tudo bem. Pega eles e começa a pesquisar, a ler, e vai ver o quê? Que o Cristo iria vir e depois ele ia ser cortado, ia ser tirado desse mundo. E por quem? Pelos judeus. Os judeus não iriam receber ele. Iriam rejeitar. Entende? A palavra de Deus fala isso. Fala que o Senhor tem reservado para ele uns que agora ele tem buscado por meio da graça pela eleição da graça, como está escrito em Romanos 11, versículo 5, pela eleição da graça. Porque se é por graça, já não é por obras. De outra maneira, a graça já não é mais graça. Dando continuidade, versículo 11. Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, do mesmo modo que eles também. Então, não é pelo falar bem, não é pelo falar bonito que somos salvos, mas somente pelo crer. Sabe? Por uma boa consciência para com o Senhor. Qual boa consciência? Eu tenho uma boa consciência. Eu tenho na minha consciência que Cristo morreu nos meus pecados. Eu tenho fé que Ele morreu por mim, como está escrito na palavra de Deus. Que todo aquele que crê tem a vida eterna. Já passou da morte para a vida. Não é pelo que eu faço, que eu deixo de fazer, que eu sou salvo. Mas é pelo crer. É pela fé na palavra. A palavra que nos dá a salvação. Essa palavra que vocês rejeitam, é essa palavra que dá a salvação. Quem lê essa palavra ou escutar essa palavra e crê, tem a vida eterna. Ponto final. Eu trouxe aqui Atos 17 também, para dar um reforço aqui a respeito dessa questão dos judeus. Tendo, a partir do versículo 1, Atos 17, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Ora, Paulo, segundo o seu costume, foi ter com eles, e por três sábados discutiu com eles as escrituras. Então, Paulo, como tinha costume, foi lá na sinagoga dos judeus e discutiu com eles por 3 sábados as escrituras, expondo e demonstrando que era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos,
Este Jesus que eu vos anuncio, dizia ele, e ele é o Cristo. Entende? Ele é o Cristo. Somente isso. Creia em Jesus. Ah, não pode falar desse jeito, tem que ser do jeito. Cara, não faz sentido nisso, não tem cabimento. Pelo um bom pronunciamento do nome de Jesus, você é salvo. Pelo nome, acho que Maxias, pelo nome de Maxias, você é salvo. Se pronunciar direito, corretamente, é salvo. Para com isso. É pela fé. É pela fé na obra que ele fez, pela fé em ele ter derramado seu sangue, pela fé em ele ter morrido nos seus pecados, se é que você crê. É isso. Esse que é o importante. Vamos dar uma puladinha aqui, mais um pouquinho para frente. Aqui, versículo 10. E logo de noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Tendo eles ali chegado, foram à sinagoga dos judeus. Aqui, de novo, Atos 17, né? Comecei lá no versículo 1, agora estou pulando aqui para o versículo 10. E eles lá em Bereia também vão para a sinagoga dos judeus, como está escrito lá, né? Era costume de Paulo fazer isso. Ora, estes eram mais nobres. Olha só que coisa bonita. Esses eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda avidez, examinando-a diariamente as Escrituras, para ver se estas coisas eram assim. Ou seja, Paulo ia falando e eles iam pegando as escrituras e iam vendo. E não tinha Novo Testamento. Só tinha o quê? O Antigo Testamento. Então, se você acredita só no Antigo Testamento, pega o Antigo Testamento e compara com o Novo Testamento. Que assim seja como os de Bereia. Que lá fala que Cristo tinha necessário que ele padecesse, que ele iria morrer, iria ressuscitar. Pega então os escritos e leia e compare. O Antigo Testamento é a sombra das coisas que haviam de vir. Eu gosto muito de Romanos porque ele fala muito passagens, cita sobre a incredulidade dos judeus. Ele fala sobre eles estarem com o corpo com os sentidos, né, entorpecidos, eles não conseguirem entender. E após que a igreja for tirada aqui da terra, aí sim eles vão conseguir ver que realmente eles fizeram tudo aquilo com o Senhor Jesus. E aí sim o Senhor vai vir e vai cuidar deles, os judeus que restarem. Se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne salvaria. Ali está falando de judeus. E está falando justamente nesse momento, depois que a igreja foi embora, naquele momento que eles vão estar passando por tribulações, aonde o Senhor vai vir e vai tirar os pecados deles, vai tratar com eles, vai limpá-los, porquanto os judeus são o povo de Deus. Terreno, sim, está pausado o testemunho dos judeus nesse momento de graça, de misericórdia para todo aquele que crê, começando do judeu até nós gentis, que todo aquele que crê tenha salvação. De sorte que
muitos deles creram, bem como bom número de mulheres gregas de alta posição e não poucos homens, mas logo que os judeus, novamente, logo que os judeus de Tessalônica souberam que também em Bereia era anunciado por Paulo a palavra de Deus, foram lá agitar e sublevar a multidão. Ou seja, os judeus vão estar sempre querendo fazer isso, porque eles têm raiva de dizer que o evangelho também é dado nós, que temos a salvação. Eles não aceitam, eles têm inveja. Nós vemos isso nas passagens falando sobre isso. Não que eles não sejam povo de Deus. São. A palavra de Deus fala bem claro que são. Mas o testemunho deles como povo de Deus aqui nesse momento está cortado. Como a gente vai ver já em breve. Que é o que? Eles são os ramos originais que alguns deles foram quebrados para nós zambujeiros sermos enxertados. 1 Timóteo 1, a partir do versículo 3. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso para advertir alguns que não ensinassem doutrinas diversas, nem se preocupassem com fábulas ou genealogias intermináveis, pois que produzem antes discussões que edificações para com Deus, que se funda na fé. Então, para com isso. A palavra de Deus mesmo fala que para fugir das questões de genealogia, nome, tem que falar o nome de tal jeito, porque causam mais confusão, discussão do que edificação, porque nós somos edificados na fé, a fé em Cristo Jesus. Mas o fim destas administrações é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. O que é uma fé fingida? Uma fé fingida é aquele que fala que ele tem que crer para ser salvo. Não, tem que crer mesmo, realmente, tem que crer para ser salvo. Mas ele não está crendo, porque a palavra de Deus fala que é pela fé somente. A fé falsa é aquela fé que vem acompanhada de coisas, de apetrechos, de coisas que não tá... não, tem que crer em Jesus Cristo, sim, e tal, mas tem que falar só dessa maneira. Não pode pronunciar assim, não, tem que pronunciar Machia, Yeshua, assim. Aí sim, aí isso daí é um amor fingido. Porque não é crer somente que ele já pagou pelos nossos pecados, é crer que você tem que fazer alguma coisa. O que você está falando que se você não pronunciar direito, você não será salvo. É isso que você está falando. Você está querendo dizer que quando você chegar no céu, se você fosse chegar, que não vai chegar, não vai. Sinto muito. Se não crer, não vai. Somente crer. Assim, eu cheguei no céu porque Cristo morreu por mim. Mas graças a Deus também que eu pronunciei o nome dele corretamente. Não. Entende? Você quer ter participação, nem que seja para pronunciar o nome correto. Para com isso. Isso não é de Deus. Isso não é bíblico. Isso não é palavra de Deus.
Isso é heresia. Das quais coisas alguns se desviaram e se entregaram a dissoluções vãs, querendo ser doutores da lei, embora não entendendo nem o que dizem, nem o que com tanta confiança afirmam. A pessoa, eu creio que a pessoa que fala isso, ela nem sabe o que está falando, do mesmo jeito que a palavra está dizendo aqui. É triste. A pessoa nem sabe aquelas letras em hebraico. E vem cá, qual hebraico que você está aprendendo? É o novo ou o antigo, que já não se fala mais, são poucas pessoas que falam, que ainda tem, e mesmo assim tem palavras do antigo hebraico que se perdeu. E fala, tu, isso que é o mais estranho, as pessoas não param, sei lá, mas a pessoa está cega, por conta não tem o espírito, só andando no espírito para poder conseguir entender as coisas que Deus tem preparado para aqueles que são seu. Bom, eu trouxe aqui segunda. Segunda Timóteo 4, a partir do versículo 3. Porque virá tempo. 2 Timóteo 4, a partir do versículo 3, isso. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mesmos, segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Tu, porém, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Aqui o apóstolo Paulo está chamando Timóteo, mas não somente ele, porque é uma carta que serve para todo cristão. Quando uma pessoa é cristã, ele tem que saber que a palavra de Deus fala bem claro que o cristão nessa terra, ele é o mais miserável. Na terra, sim, nós no céu já somos herdeiros de todas as bênçãos celestiais, espirituais nas regiões celestiais. Mas nessa terra, não temos nada, 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 nada. Não temos nada. Daqui a gente não veio com nada, não vamos levar nada. Nada. Entenda isso. Não tem nada aqui nessa terra que nos desagrade. Pode ser que a gente possa ter alguma coisa que atrai a nossa carne ainda. Ah, mas eu gosto disso, daquilo. A carne. Porque um servo de Deus, a mente dele, o coração dele, está no Senhor. Está no Senhor. Um cristão verdadeiro, a mente dele, os olhos dele estão voltados para o Senhor. Por mais que os olhos da carne, que o coração carnal dele aponte ainda alguma coisa, enquanto estivermos nesse corpo corruptível, vamos sempre ter um pezinho fincado nessa terra, infelizmente, porque a nossa carne gosta dessa terra, gosta dessa podridão, mas nós devemos nos abster das contaminações dessa terra, nos considerar, como está escrito na palavra de Deus, mortos para esse mundo, mas vivos para Deus, para ser bons testemunhos, para dar um bom testemunho da obra de Deus.
tem que andar assim assado para ser salvo, é mentira. Mas um cristão, ele deve andar certo. Ele deve andar certo porque ele é filho. E um filho deve andar como filho, deve andar correto na presença do seu pai. E se ele andar errado, o pai açoita a todo o que recebe como por filho. Agora, se está sem disciplina, é porque não é filho, mas sim bastardo, como fala a palavra de Deus. É simples. Bom, eu trouxe aqui também Romanos 9, onde Paulo demonstra o sentimento dele, né? Digo a verdade, Romanos 9, a partir do versículo 1. Digo a verdade, em Cristo não minto, dando testemunho comigo, a minha consciência, no Espírito Santo, que tenho grande tristeza em incessante dor no meu coração, porque eu mesmo desejaria ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Então aqui nós vemos que Paulo ele está falando bem claramente do que eu acabei de falar. A carne que ele estava habitando aqui ainda, aqueles que eram irmãos dele, segundo a carne, judeus, ele tentava a todo momento excitar eles à emulação, poder salvar algum deles, como ele deixa bem claro. O sentimento que Paulo tinha é semelhante ao sentimento que nós temos hoje, pelos nossos parentes que não creem ainda. A gente espera em Deus, crer e que o Senhor pode fazer uma obra neles. Todo tempo nós pregamos o Evangelho sabendo que nós não temos poder algum de converter alguém. Mas a palavra que a gente pronuncia, que nós falamos do Evangelho, essa tem poder para converter uma pessoa, para poder fazer essa pessoa crer. Porque o ouvir a fé vem pelo ouvir, e ouvir, a capacidade de ouvir, vem mediante a palavra de Deus. Então, quando uma pessoa escuta a palavra de Deus e ela crê, é porque o Senhor, Deus, o Pai, ele incutiu nela, enfiou nela, introduziu nela a fé. Porque a fé é dom de Deus. Eu quis crer em Deus, eu quis crer em Cristo. Nunca, mentira. A palavra de Deus fala que nós somos inimigos da cruz de Cristo. Inimigos. Não há quem busque a Deus. Não há um só. Então, se Deus não nos injetar vida, não nos levar até Cristo, como está escrito em João 6, porque a única maneira de irmos até Cristo é somente se Deus nos levar a Ele. Não que alguém tenha visto Deus, mas serão todos ensinados por Deus, como está escrito nos profetas. Está escrito na palavra de Deus. O próprio Jesus deixa escrito as coisas que nós precisamos crer. É só crer, é só acreditar que a palavra de Deus é poderosa para tudo. A palavra de Deus, será que a palavra de Deus ela não pode tomar conta de si mesma? Será que a palavra de Deus ela tem poder para poder salvar alguém, mas Deus não tem poder para guardar sua própria palavra? Quem quer nos salvar é Deus. Ele cuida da sua palavra. Dizer que a palavra de Deus pode ser totalmente corrompida, mudada, que agora não podemos acreditar, confiarmos na palavra de Deus, é chamarmos Deus de incapaz. É horrível falar isso. Uma pessoa que fala que a palavra não pode ser confiada mais é chamar Deus de um Deus fraco, incapaz. É isso que você está querendo dizer? Que Deus é incapaz? Que Ele não pode tomar conta da sua palavra?
Entenda, Deus guardou a sua palavra até o dia de hoje para você poder ouvir, ler e crer. É só o que falta para você, sabe? Que é ao crer. Creia somente sem duvidar. Ah, não estou entendendo. Não tem que entender. É somente crer. É sabendo, poxa, é Deus que criou o universo, que criou o planeta, que criou o homem. Ele não pode guardar sua palavra? Será que Deus não pode? Entenda isso. Aqui ainda voltando, aqui continuando, né? em Romanos 9, a partir do 28. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra. Não é eu que estou falando. Creia. Creia. É o que está escrito no versículo 28. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, teríamos sido feito como Sodoma e seríamos semelhante a Gomorra. O Senhor nos guarda. O Senhor faz com que a palavra chegue até nós. A palavra é dele. Que diremos, pois, que os gentios que buscavam a justiça alcançaram a justiça, mas a justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscando a lei da justiça, não atingiu esta lei. Mas Israel não atingiu essa lei. Por quê? Por quê? Porque não a buscavam pela fé, mas como pelas obras. Entenda, quando você quer falar, tem que estudar para falar direito, tem que aprender hebraico, isso é obra. E tropeçaram. Não tropeça, foge, para não tropeçar, só creia. E tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito. Entenda, está escrito no Antigo Testamento isso. Eu não sei onde está no Antigo Testamento. Mas já que você gosta dos antigos, de ler as escrituras do Antigo Testamento em hebraico, então ache onde está escrito. Se você quer realmente entender, ser salvo, porque você não consegue ser salvo não, por você não. Você é salvo quando você se reconhece pecador. Precisa se reconhecer necessitado. Se você acha que você pode fazer alguma coisa para se salvar, eu não pularia na água para te salvar. Você se afogaria e me afogaria com você. Eu não vou entrar numa briga dessa. Então, primeiro, uma pessoa realmente tem que estar se afogando para ela precisar de Salvador. O Senhor Jesus, ele fala que ele veio para doentes, enfermos. Ele veio salvar pecadores, trazer pecadores ao arrependimento. Entenda isso. Como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e quem nela crê não será confundido. Você pode escolher ele como pedra de tropeço ou rocha de escândalo. Entende? Pode escandalizar nele ou pode tropeçar nele. Mas se ele realmente te escolher, aí que diz ao final: aquele que nele crê não será confundido. Você quer não ser confundido? Só crê.
Só crê. Não quer não ser confundido, só creia. Romanos 10, versículo 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração é a minha súplica a Deus por Israel e para sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo por Deus, mas não com entendimento. Todavia, os judeus têm zelo por Deus, mas não com entendimento. Assim mesmo como Paulo, que perseguia a igreja no começo. A gente vê Paulo, ele perseguia a igreja, até que o Senhor se revelou para Paulo, se apareceu para ele. Tanto que ele é conhecido como o apóstolo da igreja, ele é um abortivo. Ou seja, após Paulo, não existe mais apóstolos. Eu gosto muito de enfatizar isso, porque eu vejo hoje aí na TV e tal. Apóstolo nenhum existe. Alguém que se intitula apóstolo é mentiroso. Porquanto não conheceram a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. Pois Cristo é o fim da lei para justiça, para justificar a todo aquele que crê. Porque Moisés escreveu que o homem que pratica a justiça que vem da lei viverá por ela. Então, vou praticar a justiça da lei e vou viver por ela. Como eu já falei antes, se transgredir uma coisa da lei, é culpada de toda. Você já roubou, já matou, já assassinou, já mentiu. Qualquer mentirinha, acabou que você já fez tudo. Você cobiçou tudo. Você é culpada de toda a lei. Entenda? Não dá para se salvar por lei. A lei não salva. Não salva. A lei condena. A lei é uma condenação. Agora, eu não posso ser condenado pela lei. Sabe por quê? Porque eu estou morto. É isso que o Evangelho me conta, me fala. Cristo morreu. Que morreu foi Cristo. Não. Cristo morreu em meus pecados. Morreu, acabou. Meus pecados já foram todos pagos. Cristo recebeu o castigo que eu devia receber no meu lugar. E agora eu estou morto para o pecado. O pecado já não tem poder sobre a minha carne. O pecado já não tem mais poder sobre o meu espírito. O pecado que eu cometo na carne, ainda porque eu estou na carne, não é um pecado judicial, que eu tenho que prestar conta no trono branco, mas sim no tribunal de Cristo, o qual, para receber galardão ou para receber o que eu fizer por mal. E como a palavra de Deus diz, nós já estamos passando agora, nesse momento, pelo tribunal de Cristo. Tudo o que fizermos por mal por meio do nosso corpo, seja mal ou bom, vamos prestar conta, porque Deus é justo. Então, o tribunal de Cristo já opera. A igreja não tem benefícios nesse mundo. O único benefício que ele tem é de saber que ele tem paz e alegria em saber que ele já tem a posição dele firmada, garantida nos céus, porque Cristo já resolveu tudo, está consumado. Tem que fazer mais isso, mais aquilo. Não. Cristo já fez tudo. Agora, como bons filhos, que agora somos filhos de Deus, devemos obediência ao nosso Pai. Somente isso. Ouvir a voz dele por meio do Espírito Santo que habita no cristão verdadeiro. Agora,
devemos estar com comunhão com Ele. Um cristão que anda a seu bel prazer é um cristão que anda sem comunhão, é um cristão que está com a vida perdida, com a vida material perdida, mas tem a salvação. Bom, para a gente terminar aqui, eu trouxe Romanos 11, onde Paulo começa, né, a falar, a partir do versículo 1, Romanos 11. Pergunto, pois, acaso rejeitou Deus a seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou ao seu povo, que antes conheceu, ou não ou não sabeis o que a Escritura diz a Elias, como ele fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus tronos, e só eu fiquei, e procuram tirar-me a vida. Então nós vemos que vai Isaías lá, checa, tem passagens que falam sobre isso, sobre a rebeldia do povo. Daniel fala sobre isso. Se uma pessoa gosta de ler os antigos, gosta, então leia, entenda que o Senhor fala que eles não entenderiam, viria para eles, eles iriam rejeitar, assim foi. E Paulo fala todo o tempo para nos abster do judaísmo, nos afastarmos das fábulas judaicas velhas e caducas. Aqui. Mas que diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não prostraram os joelhos diante de Baal. Aqui ele está falando do tempo de hoje. Também, do mesmo jeito que naquela época não dobraram os joelhos diante de Baal, no tempo presente também tem um remanescente dentre os gentios que o Senhor tem que tirar para o seu nome, mas tem que vai ter uma sobra que vai ser os que vão passar pela grande tribulação dos judeus, que qualquer um que ouviu o evangelho da graça e não creu, infelizmente, sinto muito, mas é caso perdido, porque está escrito na palavra de Deus que vão acreditar na mentira, ou seja, vão acreditar no anticristo. Entende? Porque rejeitaram o amor da verdade para se salvarem. Então, enquanto há tempo, o Senhor Jesus pode voltar para buscar a sua igreja no céu, nos ares, entre as nuvens, no abrir e fechar de olhos, a qualquer momento. Então, creia enquanto há tempo, porque esse tempo tem validade. Se o Senhor vier agora, o tempo se encerra. E aí sim, voltará a tratar com seu povo Israel, como nós vamos ver aqui rapidinho. Assim, pois, também no tempo presente ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Entende? Então, mas é só judeu isso aí. Tem muita gente que fala, não, aí você está falando só judeu. Não, isso aqui é uma carta escrita para romanos, para gentios.
explicando esse que é o evangelho explicado. Ou seja, agora a gente encontra nas outras passagens que não há mais diferença nesse momento, nesse período, nessa dispensação. Quer judeu, quer gentil, se creu em Jesus como sendo Senhor e Salvador das nossas almas, é igreja. Passa a ser igreja na hora. Entende? Mas depois que a igreja for retirada, que o Senhor vomitar o testemunho da igreja, da Odisseia, que vai acontecer? Que eu vomitar quando ele tirar a igreja dessa terra, que aí sim aquela igreja morna vai ficar só frio, entende? Pois que o que Israel buscava, isto não alcançou, mas os eleitos alcançaram, e os outros foram endurecidos. Entende? Judeus foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu um espírito entorpecido, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço. Então o judaísmo, a mesa do judaísmo, está em comunhão com o judaísmo, é um laço. Vai ser apanhado, você vai cair em laço. E em armadilha, é uma armadilha. Seguir judaísmo é uma armadilha. E em tropeçar em tropeço e em retribuição a escureça-se-lhes os olhos para não verem, e tu encurva-lhes se as costas. Então nós vemos aqui todo o tempo que buscar respostas no judaísmo é perda de tempo, é tampar os olhos e querer atravessar a Avenida Brasil no horário do rush de olhos fechados. É isso. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Logo perguntou: porventura tropeçaram de modo que caíssem? De maneira nenhuma. Antes, pelo seu tropeço, veio a salvação aos gentis para os incitar à emulação. Então, nós, pela queda deles, pela a rebelião deles, pelo endurecimento do coração deles, veio a salvação a nós, para incitar eles à emulação, à inveja deles. Falar: não, como assim? Eles agora podem ser salvos? É isso que a palavra está falando. Ora, se o tropeço deles e a ira é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentis, quanto mais a sua plenitude. Mas e a vós, gentis, que falo porquanto sou apóstolo dos gentis. Glorifico o meu ministério para ver se de algum modo possa incitar a emulação os da minha raça
e salvar algum deles. Então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele era apóstolo dos gentios, mas todo o tempo também ele tinha o sentimento de carne dele, de ele desejar ser separado de Cristo por amor dos seus irmãos. E assim somos todos nós. Muitas das vezes, quando nós temos um pai, uma mãe, uma irmã, alguém que não crê, um amigo, a gente fica entristecido. Mas temos que saber o seguinte, que desse mundo nada trouxemos e nada levaremos. E quando estivermos com Cristo, se nossa mãe não tiver, o nosso pai não tiver, a nossa irmã não tiver, nós vamos estar com um corpo perfeito, onde nós vamos entender plenamente, porque estaremos aperfeiçoados, teremos perfeitos juntamente com ele. Entenderemos que aqueles lá não estão porque rejeitaram aquele que nos deu a vida, aquele que morreu por nós. Entenda isso. Quando conseguimos entender que as pessoas que a nossa carne ama aqui, que nós devemos sim amar, devemos falar delas, porque a palavra de Deus nos ensina, independente até aquelas pessoas que nós não gostamos, que a nossa carne possa ter alguma rejeição. Nós devemos amar com o amor que Deus nos amou. Mas temos que entender que se depois nós, quando estivermos com Cristo, eles não tiverem, nós não vamos ficar lamentando, porque saberemos que eles não quiseram aceitar o Salvador, que eles rejeitaram aquele que nos amou. Ou seja, o nosso amor por Cristo é muito maior. Ou seja, eles não vão nos fazer falta. Não vão. Parece meio ruindade. Olha, você está falando uma coisa, uma mãe, um pai, não vai fazer falta. Não vai. Porque estaremos com a mente do Senhor Jesus. Ele quer salvar a todos, mas nem todos querem se salvar. Na verdade, nenhum de nós quer. Mas ele concede a todo aquele que crê. A pessoa crê, não quer crer, então fica por conta dela. A pessoa se crê, é graças a Deus. Se ela não crê, é por culpa dela. A palavra nos ensina assim. O homem tem a responsabilidade dele? Sim, tem. O homem deve crer. Se o homem não crê, é culpa do homem. Se ele crê, graças a Deus ele creu, porque Deus conduziu ele até Cristo. Se ele não creu, é porque ele não quis. Deus tentou levar ele a Cristo. Pode ter certeza disso. Porque a palavra de Deus fala que Deus quer que todos se salvem. Todos. Já nem sei onde eu parei, velho. 15. Versículo 15. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Então, a admissão dele será o quê? A vida dentre os mortos. Se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. E se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, fostes enxertado no lugar deles e feito participantes da raiz e da seiva da oliveira. Então aqui fala de nós, que nós somos zambujeiros que estamos enxertados no lugar dos ramos que foram quebrados. Lembrando que não foram todos os ramos que foram quebrados. Ou seja, o endurecimento
em Israel veio em parte. Lembrando que o princípio da igreja foi constituída somente por judeus. Os gentis entraram somente em Atos 10, no centurião Cornélio, onde tinham descido alguns junto com Pedro da circuncisão, que eles já foram testemunhos para ver que o Senhor também dava o Espírito Santo aos gentis. Ou seja, ali a gente vê também que o dom de língua tem, né, uma função específica. Ou seja, para os judeus verem que o Senhor dava o Espírito Santo também aos gentis, do mesmo jeito que foi feito em Atos 2, onde foi mostrado aos gentis que estavam presentes por a profecia que eles iriam ouvir por outras línguas, e ouviram, assim fala, e línguas estrangeiras, cada um falando em Panfilha, Egito, Capadócia. Nós podemos ver e ter certeza que são línguas estrangeiras, não línguas de anjos, como querem dizer alguns. Não te glorieis contra os ramos, e se contra eles te gloriardes, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Aqui ele está falando porque tem muitos que acham que judeu não, agora o cristão é muito melhor. Não, realmente, o cristão está num grau muito mais elevado que com os judeus. O judeu é povo de Deus aqui na terra, um povo terreno. A igreja é um povo celestial. Mas tanto judeu e gentil creu a igreja. Mas logo após, não fique se subvertendo não, tá? Porque se você não crê, você é cristandade, você vai ser quebrado e eles vão ser novamente enxertados, como fala a palavra de Deus. Dirá então: os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu, pela tua fé, estás firme. Não te ensoberbeça, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, não te pouparás a ti. E de fato não vai te poupar. Que esse testemunho da igreja vai ser quebrado. Vai ser quebrado para voltar a ser enxertado os ramos naturais da oliveira. E quando é que esse vai ser quebrado? Lá quando Laodiceia for vomitada, como está lá em Atos 15, que importa que o Senhor tire agora um povo para o seu nome dentre os gentis, para que depois, entende? Para que depois de tirar o povo para o seu nome dentre os gentis, ele volte para reedificar o tabernáculo de Davi, que está caído. Simples. E o que fala em 2 Tessalonicenses é que tudo isso não será antes que aconteça, que o anticristo venha, que aconteça a apostasia. Quando vai acontecer uma apostasia tão grande, de uma maneira que nunca se viu? Quando a igreja foi tirada. Porque aí só vai ter na cristandade o quê? Apóstata. Hoje a cristandade tem tanto joio quanto o trigo. Mas depois vai ficar só o quê? Só o joio. O joio fica. E como que eu sei que a igreja sai primeiro? Porque a palavra de Deus diz que nós não fomos destinados para aquele dia. A palavra de Deus diz bem claro que o Senhor deixa bem claro que falta um ser tirado fora, que impede que Satanás energize, que envie o anticristo. Ou seja, quem é esse? É um poder divino. Jesus Cristo está no céu. Deus Pai habita na luz inacessível.
Então, é o Espírito Santo. Então, enquanto a igreja estiver aqui, o Espírito Santo vai estar aqui, porque o Espírito Santo foi dado para ficar para sempre com a igreja e no cristão. Quando a igreja subir, o Espírito Santo sobe junto. E como alguns perguntam, mas como é que os outros vão crer que o Espírito Santo vai crer? Do mesmo jeito que sempre crê, pelo Espírito Santo. Assim, do mesmo jeito que Jesus está no céu e habita no cristão, ele também vai estar no céu e vai estar operando na terra, assim como sempre operou. Então, Deus, o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. Não devemos orar a ele, não devemos pedir a ele. Porquanto assim a palavra de Deus nos ensina, para nós não irmos além do que está escrito. Se não está escrito para orar ou pedir ao Espírito Santo, não fazemos. Tudo bem? E assim, nós sabemos que o Senhor, ele é perfeito. Porquanto ele está no céu, mas está aqui. E do mesmo jeito que o Espírito Santo vai estar no céu conosco, igreja, a noiva, que já seremos a esposa, vai estar operando também aqui na Terra. Entenda isso. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade para contigo, e a bondade de Deus, se permaneceres nessa bondade. Do contrário, também tu serás cortado. E ainda eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os enxertar novamente. Pois se tu fostes cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado em oliveira legítima, quanto mais não serão exortados na sua própria oliveira esses que serão quebrados naturais por seus ramos naturais, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentis haja entrado. Então entenda, até que a plenitude dos gentis haja entrado. Assim concorde com a palavra que eu acabei de falar lá em Atos 15, que agora importa que o Senhor tire um povo dentre os gentis para o seu nome. E assim todo o Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Entende? Então o Senhor vai tirar o pecado dos judeus depois de tratar com a igreja. Ele está tratando agora com a igreja, que é o povo celestial. Depois da igreja, ele volta a tratar com o seu povo terreno, Israel. Israel volta a ser enxertada. E este será o meu pacto com eles, quando eu tirar
os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles, na verdade, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais, porque os dons e a vocação de Deus são irretratáveis, ou seja, sem arrependimento, sem devolução. Uma vez salvo, salvo para sempre. A palavra de Deus é bem clara. Nós somos salvos pela fé. A fé não vem de nós, é dom de Deus. O Senhor Jesus deixa bem claro que não vai perder ninguém, nunca, nenhuma ovelha dele. Pois assim como vós outrora fostes desobediente a Deus, mas agora alcançando misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Então entenda, a misericórdia de Deus trabalha 24 horas por dia. Eu criei porque a misericórdia de Deus me encontrou. Assim como eu peço a Deus, eu oro nas minhas orações, que o Senhor possa te encontrar e encontrar os outros por meio da sua misericórdia. Ele se compadeça para você, que o Senhor coloque, te injete vida, para você sentir que você é um pecador e se não tiver um Salvador, é impossível você se salvar. Se você pensa que você consegue alguma coisa ainda, sinto muito, mas o salva-vida não pula, não chega perto de alguém que ainda está tendo força para nadar. Se você tem força ainda para nadar, sinto muito, ainda não vai ser essa hora. Enquanto você fala assim, caramba, se eu não tiver um Salvador, é impossível eu me salvar. Eu estou em mar aberto, não tem como me salvar. Só tem o que? Tubarões te rodeando. Então, peça a Deus para te injetar a vida. Peça a Ele para Ele poder abrir tua mente, porque não tem como o homem se salvar se não for pela misericórdia de Deus, que é chamada graça, é o favor imerecido a todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, ou seja, do gentio, seja circuncisão ou seja incircuncisão, creu em Cristo Jesus como seu Salvador, tem a vida eterna. Espero que consigam compreender, espero que essa pessoa veja esse vídeo, que o Senhor coloque no coração dela para ela poder entender a obra do Senhor, que Ele é tudo. O Senhor é bom demais a todo tempo. O Senhor nos ama. Tá tudo bem? Fique com Deus. Amém.